A essência e o modo da consagração a Cristo. Nós lemos no 3º capítulo de Colossenses. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2 Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. 3 Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4 Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. 5 Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, e a avareza, que é a idolatria. 6 Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7 Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. 8 Mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 9 Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos. 10 E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11 Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. 12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 13 Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. 14 E, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. 15 E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. 16 A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. 17 E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 18 Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. 19 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as trateis asperamente. 20 Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21 Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. 22 Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. 23 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. 24 Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor. 25 Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. Colossenses 3 versos 1 a 25. Os falsos meses estava, insumando os crentes a buscarem aperfeiçoamento espiritual guardando cerimoniais da lei de Moisés e seguindo instruções filosóficas de ascetismo, e então o apóstolo se apressou a lhes detalhar em que consiste de fato este aperfeiçoamento espiritual. O corpo, a reunião dos discípulos de Cristo, deve seguir a direção da cabeça, e no Senhor temos o exemplo de se acautelar do falso ensino. Nos dias de Jesus, especialmente os escribas e fariseus, que se apresentavam como guardiões da palavra de Deus, tentavam desautorizar o ensino do Evangelho por parte do Senhor. E a história se repete em relação a líderes que, em vez de pregar e ensinar a palavra de Deus, fazem exatamente o oposto, pregando um falso evangelho que não se conforma às sãs palavras do Senhor Jesus e seus apóstolos, tal como se encontram na Bíblia. Então, os discípulos do Senhor devem se acautelar e não acatarem tal ensino adulterado, pois temos sido advertidos por Jesus e pelos apóstolos quanto ao permanente surgimento de falsos mestres no interior da própria igreja. Paulo advertiu os presbíteros de Éfeso que do próprio meio deles alguns se levantariam como lobos vorazes para atacar o rebanho. Não seria então de se admirar que os tais estejam presentes e atuando ativamente nestes últimos dias, conforme somos alertados por Pedro e por Judas em suas epístolas. Esther chegam a galgar até mesmo a liderança de denominações, enquanto servem aos interesses de organizações e religiões secretas que estão a serviço de Satanás. A palavra do Evangelho não foi produzida na terra, mas nos veio diretamente por uma revelação do céu, por meio do Senhor Jesus Cristo. Assim, a vida espiritual que há nos discípulos do Senhor, se move neles pelo Espírito Santo, em conformidade com a prática desta palavra revelada. Por isso diz o apóstolo, que não devemos buscar esta nossa vida espiritual contemplando as coisas que são terrenas, senão as que são celestiais e divinas. Como a nossa mente estava naturalmente inclinada para as coisas deste mundo,
antes da nossa conversão, e não podia entender as coisas espirituais que são discernidas espiritualmente. Há, portanto, uma necessidade de que nossa mente seja renovada no que tange à vida espiritual, por concentrarmos e fixarmos nosso pensamento nas coisas que são do alto, e não nas que são terrenas, para que possamos obter o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ao dizer-se que devemos pensar, isto não significa que devemos pensar apenas e somente nestas coisas celestiais, mas que é isto que deve nortear todos os nossos pensamentos, de modo a passarmos todas as coisas pelo padrão das coisas divinas, e além disso, este comando não se restringe a somente se pensar, mas ter uma conduta condizente com o padrão que temos no próprio Jesus Cristo. Nós morremos para os rudimentos do mundo quando cremos em Cristo, e a nova vida que recebemos está escondida nele, como se vê no verso 3. Nova vida esta, que há de se manifestar em toda a sua plenitude em glória quando Jesus voltar. Assim, toda vez que Cristo se manifesta em nosso meio, e em nós, a nossa nova vida que está nele também se manifesta com ele, como se vê no verso 4, e isto se traduzirá pela paz de Jesus em nossas mentes e corações e o amor a Deus e ao próximo. São as paixões e desejos da alma que combatem contra esta nova vida do Espírito. Daí se dizer que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. A carne nos puxando para o pecado e o Espírito para a santidade. Toda forma de inclinação carnal, prostituição, impureza, paixões, desejos vis e avareza devem ser mortificados pelo Espírito, para que a nova vida possa se manifestar no nosso caminhar, como se lê no verso 5. A avareza é idolatria, como se diz no verso 5, porque é o desejo de acumular tesouros na terra, e isto se torna um ídolo que toma o lugar da adoração que é devida exclusivamente a Deus. Mas, não é somente a prostituição, impureza, paixões, desejos vis e avareza que os cristãos devem mortificar, como tudo mais que é relativo à carne, isto é, da natureza terrena decaída no pecado. Por isso o apóstolo disse aos Colossenses, que eles deveriam também se despojar, isto é, exterminar, mortificar, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes e a mentira, porque tendo morrido juntamente com Cristo, o velho homem recebeu a sentença de morte e os crentes estão aos olhos de Deus, como tendo sido despidos do velho homem e das suas obras carnais, como também vestidos do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, através do processo da santificação, tanto do espírito, quanto da alma, incluída aí a razão, a mente, a vontade, os sentimentos e as emoções, como também a santificação do corpo, como lemos em 1 Tessalonicenses 5 verso 23. A meta desta santificação é nos transformar à imagem de Cristo, como se vê nos versos 8 a 10. No privilégio e o dever da santificação não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porque Cristo é tudo em todos, uma vez que não há para aqueles que estão nele qualquer diferença diante de Deus. Deus santificará pelo Espírito Santo do mesmo modo, tanto a ricos quanto a pobres, pessoas de qualquer nacionalidade ou condição, desde que estejam convertidas e unidas a Cristo. Esta santificação não consiste somente no despojamento ou mortificação do pecado, das obras da carne relacionadas aqui por Paulo dentre tantas outras, mas principalmente na prática das virtudes que estão em Cristo. Se o despojamento do velho homem consiste na mortificação das obras da carne pelo Espírito, o revestimento da nova criatura pelo mesmo Espírito consiste na prática da justiça evangélica e das graças e virtudes do Espírito, que chamamos de fruto do Espírito. Por isso, Paulo exortou os colossenses a se revestirem na condição de eleitos de Deus, sendo santos e amados, de um coração misericordioso, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-se e perdoando-se mutuamente, tendo por modelo o próprio Senhor que nos perdoou. Além de tudo isto, e acima de tudo, eles deveriam se revestir do amor, porque não há aperfeiçoamento espiritual sem o amor que procede de Deus, que é fruto do Espírito. Além de todas estas coisas que devem ser achadas na vida de um cristão, e nele aumentando progressivamente, deveriam também se empenhar para serem achados com a paz de Cristo dominando seus corações, porque foram chamados para fazerem parte de um corpo, a saber, a Igreja do Senhor. Assim, em vez de viverem em contendas, deveriam ser agradecidos a Deus pelos seus irmãos em Cristo, por formarem um só corpo com eles. Mas, estas graças não poderiam ser achadas operando, caso a palavra de Cristo não estivesse habitando ricamente neles, em verdadeira sabedoria, pelo ensino e admoestação mútua, através desta mesma palavra, dos salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em seus corações, de maneira que tudo quanto fizessem fosse por palavras ou obras, fosse feito no nome do Senhor Jesus, dando ações de graças por ele a Deus Pai. Deus quer ser louvado por seu grande amor e bondade para conosco, como por sua grandeza e majestade. E, especialmente,
quando Ele nos livra dos fardos, canseiras, opressões, e coloca alegria e paz em nossos corações, devemos expressar nossa gratidão com cânticos de louvor ao seu santo nome. O apóstolo conclui este capítulo com exortações relativas aos deveres nos relacionamentos em família e no trabalho. Ele começa com os deveres das esposas e dos maridos. 18 Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. 19 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Versos 18 e 19. Especialmente uma esposa cristã deve ser submissa ao seu marido, porque como diz Paulo, isto convém no Senhor. É conveniente por ela ser do Senhor, porque a esposa está para o seu marido, assim como a igreja está para Cristo. Ela representa, portanto, alegoricamente, a igreja, a qual deve estar submissa a Cristo, que é cabeça da igreja. E, assim como Cristo ama a igreja e não a trata asperamente em seu relacionamento com ela, de igual modo os maridos, não devem exercer a função de cabeça de seus lares tratando suas esposas com aspereza. Antes devem amá-las tal como Cristo ama a igreja, dando sua vida por elas. Depois o apóstolo falou do dever dos filhos em relação a seus pais. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verso 20. Os filhos devem obedecer a seus pais em todas as coisas, porque isto é do agrado de Deus, uma vez que constituiu os pais com o direito natural sobre seus filhos, para educá-los nos seus caminhos. Mas, é ordenado aos pais cristãos que não irritem seus filhos, de maneira que os tornem desanimados para obedecê-los conforme convém, no Senhor. O mau temperamento dos pais pode se tornar uma pedra de tropeço para a obediência de seus filhos, porque ficarão desestimulados, por pouco verem da ternura, da longanimidade e paciência de Cristo em seus pais. Finalmente, o apóstolo se referiu aos que estão debaixo de servidão, dizendo que devem obedecer em tudo a seus senhores segundo a carne, não fazendo seu dever somente quando eles estiverem presentes, ou como para agradar a homens, mas fazendo com sinceridade de coração, por temor ao Senhor, sabendo que está à vontade de Deus. De um modo geral, tudo que seja do dever dos cristãos deve ser feito de todo o coração, sem preconceitos, sem sentimentos de acepção de pessoas, mas agindo como se fosse para o próprio Senhor, porque os que assim procedem receberão a justa recompensa, pois estão servindo a Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor que tem ordenado todas estas coisas. Mesmo aos que são injustos e maus, devem os cristãos estarem sujeitos em mansidão de espírito, caso lhe seja devida tal submissão, chefes, autoridades, etc., porque somente a Deus cabe todo o julgamento, e Ele tem prometido, como se vê no verso 25, que retribuirá a cada um pelas injustiças que tiver praticado, e das quais não tiver se arrependido, no dia do seu grande juízo.